Você já parou para pensar que talvez a fé não seja apenas um assunto religioso, mas uma chave para entender a própria realidade? E se aquilo que Jesus ensinava há 2000 anos tivesse muito mais a ver com a ciência moderna do que qualquer sermão que você já ouviu dentro da igreja? Essa é uma ideia que assusta, porque mexe com estruturas, mas é justamente isso que vamos explorar hoje. O poder quântico da fé e a sabedoria que, por muito tempo, foi ocultada. Durante séculos, a religião institucional ditou o que você pode ou não acreditar. Criou dogmas, moldou interpretações e muitas vezes escolheu o que deveria ser esquecido. Mas a pergunta que fica é: por que esconder? Por que não permitir que você acesse o conhecimento completo? A resposta pode ser mais simples e mais incômoda, menos do que parece. Conhecimento é poder, e poder, em mãos erradas, pode tirar o controle de quem governa. Jesus falava de fé como algo concreto, não como uma ideia abstrata. Ele dizia: tudo é possível ao que crê. Essa frase parece apenas motivacional quando pregada nos templos. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que essa frase ecoa diretamente com descobertas da física quântica? Hoje sabemos que a consciência do observador influencia o resultado de um experimento. A simples intenção molda o que é observado. Não soa parecido? A igreja sempre pintou a fé como um ato cego, quase passivo. Mas Jesus mostrava a fé como uma força ativa. Quando ele dizia para Pedro andar sobre as águas, não era só sobre confiança, mas sobre alinhar mente, emoção e espírito a um estado onde a realidade se curva à sua consciência. Isso, traduzido em linguagem atual, é o colapso da função de onda. O momento em que o potencial invisível se transforma em realidade concreta. E aqui começa o choque. Porque se a fé é realmente uma força que conecta o ser humano ao campo quântico, isso significa que cada pessoa tem um poder criador dentro de si. E agora você entende o porquê de nunca terem te ensinado dessa forma. Imagine milhões de pessoas despertas, entendendo que não dependem de intermediários para acessar o divino, que não precisam de medo para obedecer, mas de consciência para criar. Alguns vão dizer: isso é heresia. Outros vão acusar de misturar ciência com espiritualidade. Mas vamos olhar com calma. A Bíblia está cheia de passagens que apontam para uma sabedoria mais profunda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra, a vibração. Hoje sabemos que tudo no universo é energia, frequência, vibração. Nikola Tesla dizia: se você quer entender o universo, pense nesses termos. Não é coincidência. E quando olhamos para o estoicismo, vemos uma filosofia que ensinava algo muito próximo. Os estoicos falavam da importância do domínio da mente, da clareza do pensamento, da aceitação do que não se pode controlar e da força em agir sobre o que está em nossas mãos. Jesus também falava disso. Quando ele dizia para não andar ansioso pelo dia de amanhã, estava ensinando o mesmo princípio. Foque no que você pode fazer hoje. Alinhe sua consciência ao presente e confie no processo. Isso é estoicismo com espírito. Mas há algo mais profundo. Existe uma geometria na criação, padrões repetidos na natureza, desde as conchas do mar até a espiral das galáxias. Chamamos isso de geometria sagrada. Muitos acreditam que Jesus, assim como outras tradições antigas, conhecia esses códigos. Hoje, a física revela que esses padrões não são apenas estéticos, mas funcionais. Eles sustentam a própria estrutura do universo. E se a fé, ao se alinhar a esses padrões, se torna capaz de mover montanhas, como ele mesmo disse. Agora pense comigo. Quantas vezes você já orou sem ver resposta? Quantas vezes acreditou que estava falando para o vazio? Talvez não fosse falta de fé, mas falta de entendimento. A oração não é apenas um pedido, mas uma emissão de frequência. Não basta falar, é preciso sentir, é preciso visualizar, é preciso alinhar mente e coração. Quando isso acontece, sua oração deixa de ser palavras e se torna energia organizada, capaz de interferir no campo quântico. E aqui está a aplicação prática. Quando você ora, faça com consciência. Não ore pedindo como quem implora, mas como quem cria.
Feche os olhos e sinta como se já tivesse recebido. Veja mentalmente, sinta emocionalmente, declare verbalmente. Isso cria coerência entre seus pensamentos, emoções e palavras. É nesse alinhamento que a fé se torna poder criador. Isso pode parecer novo, mas Jesus já mostrava isso quando ele dizia: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Não estava falando de mendigar, mas de acessar um princípio universal. A mente consciente molda a realidade. A física quântica chama isso de colapso do campo de possibilidades. A Bíblia chama de fé. Agora você começa a perceber a transformação. Fé não é submissão cega, é liberdade. Fé não é esperar, é agir com consciência. Fé não é depender de um sistema religioso, mas acessar diretamente o campo divino que sempre esteve dentro de você. E aqui está a chave que a igreja não explica. Porque se você souber que pode acessar esse poder sozinho, não vai mais precisar de mediadores, de dogmas, de medo. Vai viver em liberdade. Mas liberdade assusta. E talvez por isso, esse conhecimento tenha sido escondido, distorcido ou simplesmente ignorado. Porque uma humanidade desperta é impossível de manipular. Uma humanidade que entende seu poder criador não se curva facilmente a estruturas de controle. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio revelar um caminho de consciência. E esse caminho é perigoso para quem lucra com a ignorância. Então a grande pergunta que fica é: você vai continuar acreditando que fé é apenas repetir palavras? Ou vai começar a experimentar a fé como poder criador? Vai continuar preso ao que te ensinaram? Ou vai buscar a sabedoria oculta que liberta? Se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe a resposta. O chamado de Jesus sempre foi para que você se levantasse, se tornasse luz e entendesse que o reino de Deus não está fora, mas dentro de você. Fé quântica, fé consciente, fé que cria. Essa é a verdadeira herança que nunca quiseram que você descobrisse. E se isso mexeu com você, compartilhe esse vídeo. Essa mensagem não pode continuar escondida. Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos juntos continuar revelando a sabedoria que transforma, liberta e mostra que a fé é muito mais poderosa do que você imagina.